Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Celso e o vídeo de hoje é sobre os melhores fundos imobiliários mais rentáveis. E nesse vídeo a gente vai estar trazendo três opções muito boas sobre fundos imobiliários. E o primeiro fundo imobiliário que a gente traz para você hoje é o VGHS, tá, pessoal? O VGHS, ele está saindo hoje uma cota 7,59, que um dividend yield de 14,29%. E ele está bastante descontado, tá, pessoal? 0,88%. Uma variação muito positiva, tá? Uma variação positiva de 15%, 15,40%. Ó, para vocês verem aqui, pessoal, se você tivesse colocado R$ 1.000 aqui em um ano, você já teria já esse valor aqui, ó, de R$ 1.131,34 se você tivesse investido no VGHS. Vamos passar aqui por mais algumas informações. Aqui é o retorno de investimento, né? E aqui algumas informações sobre o nosso VGHS, tá, pessoal? Ó, a razão social, ou seja, a empresa que acaba gerindo o fundo é a Valora, tá, gente? Vamos ver aqui, o segmento é de híbrido, o fundo de papel, tá, pessoal? Ó, fundo de papel, títulos e valores imobiliário, número de cotista 391 mil, valor do patrimônio por cota, tá? 8,57, valor patrimonial 1,41 bilhões e o último rendimento que ele pagou, dividend yield de 0. No VGHS a gente vai ver aqui nos 12 meses as distribuições do seu dividendo, tá, gente? Ó, 14,29% nos últimos 12 meses, tá? É o que o VGHS ele vem entregando para vocês verem aqui, ó, o histórico do VGHS sempre pagando dividendo mês a mês, tá? Nos últimos 5 anos pagou um dividendo de 19%. E no último dividend yield, nos últimos 12 meses, pagou um dividend yield de 14,29. Então vocês veem que ele sempre vem pagando dividendo aí certinho, bonitinho. Nosso próximo fundo imobiliário é o Gari, viu, gente? O Gari hoje ele está saindo uma cota 8,94. Nosso dividend yield do Gari nos últimos 12 meses é de 11,43%. E ele se encontra assim ainda descontado, tá? Pouca coisa, sim, mas se encontra ainda um pouco descontado. 0,97% é o desconto dele, tá? Com uma variação positiva aqui nos últimos 12 meses de 13,47%, tá? Se você tivesse colocado R$ 1.000 no Gari, hoje você teria R$ 1.123,12. Essa seria a valorização dele dentro de um ano, tá, gente? Aqui, ó, o retorno de investimento do Gari muito positivo, tá? Vamos ver aqui, ó, a rentabilidade em 3 meses, em um ano, em 2 anos e em 5 anos. Vamos ver aqui outras informações sobre o Gari, né, gente? Ó, fundo de investimento imobiliário Guardian, ele é do segmento híbrido, né? Fundo de tijolo, ó, tipo de fundo, fundo de tijolo, taxa de administração 0,94% a 1% sobre o PL. A vacância do GARI, gente, ó, é zero. O que quer dizer essa vacância aqui? Essa vacância aqui é que todos os imóveis estão ocupados. E isso é super importante e super positivo, tá, gente? Aqui a gente vê aqui o valor do patrimônio, tá? O valor do patrimônio é de 1,44 bilhões. E o último rendimento que o Gari pagou aos seus cotistas de 0,08 centavos. Aqui outras informações sobre o Gari, comparado aos outros FIIs, né? A gente vê aqui um PVP aqui bem, né, descontado. E aqui, pessoal, a distribuição dos seus últimos dividendos, tá? Nos últimos 12 meses. A gente vai acompanhar aqui, ó, nos últimos 12 meses, um dividend yield que o Gari pagou de 11,43, tá? De 6 meses aqui também super positivo. Se a gente for analisar aqui, ó, o Gari vem pagando mês a mês aos seus cotistas, tá? Super positivo. O dividend yield do Gari também aqui, nos últimos 5 anos também. A gente puxando aqui, ó, sempre pagando, tá? Às vezes um pouco mais, mas aqui, ó,
constância de um fundo bem sólido, tá? E agora a gente vai para o próximo e o último de fundo imobiliário mais rentável que a gente tem aqui, que é o XPML11. Esse daqui é um fundo de shopping muito bom. Muito bom esse fundo de shopping. Não, não é uma recomendação, porém eu tenho esse fundo de shopping na minha carteira, tá, gente? Ó, o XPMOls, como algumas pessoas também chamam, né? A cotação dele hoje, ou seja, o valor de uma cota está saindo por R$ 104,51. Ele vem pagando dividend yield de 10,54% e ele ainda se encontra assim, muito descontado. Por que ele se encontra descontado um fundo de shopping? No caso, um fundo de tijolo. Porque a gente ainda está com uma margem da Selic muito alta. E nessa margem da Selic muito alta, o que, no caso, sobre os fundos imobiliários, o que acontece é que os fundos de papel, eles acabam pagando um pouco mais do que o fundo de tijolo. Porém, o que acontece? O fundo de tijolo, quando a Selic baixar, o fundo de tijolo, ele vai valorizar. Então, no caso, quando a Selic do nosso país ela cair, o fundo de tijolo, um bom exemplo aqui, como o XPML11, ele vai conseguir valorizar e aí vai conseguir, através desse valor de R$ 104, ele vai conseguir chegar a um outro patamar. Então, é por isso que ele se encontra-se descontado, porque quando a Selic baixar, esse fundo ainda ele tem margem para crescer, viu, gente? Variação dos 12 meses aqui, ó, muito positiva, tá? Pagando muito bem, 13,25%. E nos últimos aqui, ó, um ano, se você tivesse colocado R$ 1.000 no fundo de imobiliário XPML11, você teria R$ 1.109,58. Se você olhar aqui, ó, o retorno de investimento do XPMOls aqui, ó, super positivo, mês a mês, super positivo. E aqui algumas outras informações do XPML11, né, gente? Ó, segmento shopping varejo, fundo de tijolo, tá, gente? Ó, a vacância dele aqui tá super tranquilo ainda, 3,90. Umas informações do XPML11, né, gente? Ó, vamos ver aqui, ó, segmento de shopping varejo, fundo de tijolo, tá, gente? Ó, vacância de 3,90, ainda é baixa, tá? E o valor do patrimônio muito bom, tá? De 6,39 bilhões. E o último rendimento dele, ou seja, o que ele paga aos seus cotistas de dividendos, 92 centavos por cota, né? Vamos olhar aqui a distribuição dos últimos 12 meses. Mais uma vez a gente frisa aqui essa parte aqui, ó, do dividend yield sendo pago, tá? De 10,54. E aqui a gente vê aqui, ó, nos últimos 5 anos, né, ele vem pagando dividend yield de 9,53%. E nos últimos 12 meses, um dividend yield de 10,54. Muito bom mesmo, XPML11. E o vídeo de hoje a gente termina por aqui. A gente trouxe para vocês três fundos imobiliários mais rentáveis aqui, tá, gente? XPML11, Gari e VGHS. O vídeo de hoje termina aqui. Eu agradeço a sua participação. Deixe aqui nos comentários aqui se você tem algum desses fundos aqui em sua carteira. Muito obrigado, fique com Deus e até o próximo vídeo.